Bom dia, pessoal. Vamos chegando. Esperar só um pouquinho e a gente já vai. Daqui a pouquinho a gente começa. Tô vendo o pessoal se reconhecendo aqui. Bom dia, gente. Bem-vindas e bem-vindos ao nosso quarto episódio do Café Sonoro, do Bate-Papo Café Sonoro. O Bate-Papo Café Sonoro é produzido, por alguns componentes do grupo Vocalidade Cena. Nesse momento, quem está atuando nesse evento é o professor Marcos Chaves, da UFGD, a professora Letícia Carvalho, da Unirio, eu, Sulian Vieira, e o professor César Linelli, aqui da UNB. Essa é uma iniciativa que nós abraçamos, começou nesse período de isolamento social, com a iniciativa do Marcos Chaves, com um curso que começou nesse exato horário, e a gente decidiu dar continuidade, para manter as nossas atividades, enfim, para aproveitar aquela janela, que pelo menos nos nossos cotidianos parecia naquele momento uma janela de tempo e tal, para poder trocar experiências, trocar questões, trocar dúvidas e também, e sobretudo, aproveitar essa oportunidade para escutar, para trazer pessoas que nós tínhamos interesse de escutar, de conhecer, ou de que essas pessoas também que nós conhecíamos pudessem ser escutadas por mais pessoas, para que a gente também pudesse se identificar como grupo, E acabou virando uma oportunidade muito que a gente está especialmente achando muito produtiva, para que a gente, enfim, enquanto oportunidade de conhecer tanto os nossos trabalhos quanto os nossos interesses, mas também de abrir espaços, ou de registrar as muitas conexões da área de produção, de estudos da voz, com diversas outras áreas e com diversos modos de falar sobre essas áreas, de pensar, de vivenciar a área da voz, da palavra, da música em cena, das sonoridades em cena, de diversas perspectivas, não exclusivamente do âmbito acadêmico, E hoje a gente chega nesse encontro, no quarto encontro, Dimensões Somáticas da Voz, e eu tenho um prazer muito grande de estar anunciando aqui, o nosso convidado, vou falar um pouquinho dele. Muita gente que está aqui conhece, mas a gente também está pensando na posteridade. Esse material está registrado no nosso canal do YouTube, como material de pesquisa, como material de consulta, como espaço para quem quiser
né, acessar essas conversas no futuro, né? Então, eu tenho o prazer de apresentar a vocês o Diego Pizarro. O Diego Pizarro, a gente se conhece há bastante tempo. Acho que, na verdade, eu nunca fui professora do Diego, mas estive em oportunidades, né, do lado da Silvia Davini. Foi quando eu conheci, trabalhando, acho que na assistência de direção de um projeto de diplomação do departamento Santa Croce. E desde então a gente, enfim, tem tido várias conversas, a gente esteve junto numa disciplina da pós-graduação na UNB, e a gente já começou várias vezes, muitas conversas, né? E a gente sempre teve a sensação de que não tinha tempo, e a gente seguiu não tendo tempo, né, ou não abrindo oportunidades para a gente desenvolver mais essas conversas, e para mim isso é uma janela de oportunidade também hoje, né, de estar retomando essa conversa. Mas vamos lá. Diego é artista da dança, pesquisador, educador somático, certificado como professor de Body Mind Centering e praticante de cadeias musculares e articulares, método GDS. Docente do curso de licenciatura em dança do Instituto Federal de Brasília, Instituto IFB, desde 2010. Cursou graduação em dança na Escola Superior de Artes de Amsterdã, integrou a Basirá, CIA de Dança Contemporânea em Brasília, DF, e atuou em diversas obras de dança, teatro e performance no Brasil e no exterior entre 1999 e 2017. Mestre em Arte Contemporânea pela Universidade de Brasília, cursa doutorado em Artes Cênicas na Universidade Federal da Bahia, então está na fase aí de conclusão. Coordena o grupo de pesquisa e extensão SEDACI, não sei se fala assim, coletivo de estudos em dança, educação somática e improvisação desde 2012, tendo dirigido 5 projetos coreográficos desde então. Foi um dos principais idealizadores do primeiro encontro internacional de práticas somáticas de dança em Brasília. Enfim, a gente vai... Diego, você fez o pedido? Fez o convite? Quer dizer, fez o pedido para participar? Ah, fez sim. Eu, para variar, tô aqui, perdida no convite. Se ele já fez... Eu não vi. Ah, tá aqui. Não. Ah, é esse, Diego? Ah, é ele. Tô aqui porque eu não conhecia esse seu outro sobrenome, Bianchini. Agora eu acertei. Perdi aqui o que a Ciane estava falando. Oi, Diego! Oi, Sulian. Bom dia! Bom Finalmente. dia, eu não tava achando o botão para pedir para fazer parte, mas aqui estou. Seja bem-vindo, querido. Então, estou super contente de estar com você aqui, como eu vinha dizendo antes de te chamar. Falei tanto que eu quase esqueci de te chamar, né? É, para mim está sendo uma oportunidade, né, da gente fazer o nosso tão falado, tão sonhado, tão desejado encontro, né, para a gente falar dessas relações. Então, Diego, passo para você a palavra aqui, para você dizer seu olá. Oi, Sulian. Bom dia a todo mundo. Sulian, eu estou muito feliz de poder, pelo menos, né, nessa hora, a gente conseguir ter essa conversa que a gente quer ter há tanto tempo, né? Obrigado pelo convite a todos vocês aí do grupo Vocalidade e Cena, né? Obrigada. Enfim, Então, vamos lá, né? Diego,
Queria que você começasse falando para a gente, enfim, se você quiser falar para a gente um pouco sobre como começa a sua relação com os estudos da somática, da educação somática, práticas somáticas, aí depois a gente conversa um pouquinho mais sobre o que seria esse campo, né? Mas primeiro eu fiquei com vontade de ouvir sua narrativa, apesar de eu ter uma ideia, talvez, ou achar que tem uma ideia de como é que você começa a ter esse contato. Hoje a minha pesquisa, todo trabalho que eu faço de pesquisa, de ensino, é atravessado pelo campo da somática, né? O interesse nesse campo tão misterioso, né? Que já exerce tanta curiosidade, questionamento e desconfiança em geral, né? Tem muita coisa envolvendo esse tema, esse campo, né? Mas na minha trajetória eu começo a me interessar mais por somática desde a graduação em artes cênicas na UNB, né? Quando algumas coisas começam a ser trazidas, especialmente o Thérèse Beterra ou algumas outras experiências. Naquela época não tinha tanta, a somática não estava tanto na moda ainda, então a gente não ouvia falar tanto. Mas a gente lia umas coisas mais famosas, que eram os livros da Thérèse Beterra na época. Mas E que época? depois, 2001, né? 2001, do ano de 2001, quando eu entro no curso, né, de artes cênicas. Ou seja, naquela época estava começando ainda o interesse, né, o boom do nome no Brasil, né, o nome, né, porque o campo e o que ele significa no Brasil já vem de bem antes disso, né, muito antes disso. Mas aí depois, quando eu fui morar em Amsterdã, e lá eu tive contato com outras técnicas, outros métodos, lá se aumentou esse interesse, mas ainda não era tão intenso, porque ainda eu estava me formando dentro de uma pedagogia mais instrumental do corpo na dança, em técnicas de dança moderna, contemporânea e tal. Aí quando eu fiz o mestrado, né, na UNB, que eu comecei em 2009 ou 10, nem eu me lembro mais quando é que Oi. eu comecei, foi por aí. É. É, e que eu fui pesquisar o contato improvisação, né, a dança contato improvisação na preparação de atores, que na verdade a Silvia que me orientava naquela época, né, e hoje eu entendo que meu interesse naquele tema já era pelos princípios somáticos que o contato improvisação articulava já na sua prática. Não era pela forma da dança contato improvisação em si, mas hoje eu percebo que era pelos princípios somáticos que já eram articulados nessa dança, Sim. né, que foi criado num momento de diálogo forte com a somática nos Estados Unidos, né, o contato improvisação. Então, foi aí que surgiu mais esse desejo de me aprofundar. E daí, desde 2008, então, eu comecei a me aprofundar, a mergulhar nesse lago profundo da somática. Então, então, se você puder se aventurar, né, a falar um pouco, a descrever esse lago profundo para a gente, né? Quer dizer, como você definiria, como você caracterizaria? Hoje em dia eu me pego com dificuldade mesmo, antes, enfim, quando começo também a pensar, eu também comecei a não tenho, obviamente, um contato nem de longe próximo à intensidade que você tem. Acho que é legal pincelar isso, né? Meu contato com a ideia mesmo das práticas somáticas, ou uma prática somática específica, veio a partir do meu contato com o trabalho com a Silvia Davini, aqui na UNB, em que a proposta, né, pedagógica dela para o trabalho vocal se coloca como um conjunto, uma articulação de diversos saberes, né, desde a fisiologia, anatomia vocal, é, é, a, algumas teorias, né, da fonação,
E as práticas somáticas, além dos estudos de música, né, tradicionais ou outros estudos, mas ela colocava muito em evidência o trabalho com a eutonia dentro dessa proposta, né, como uma base mesmo, não com a eutonia literalmente, ela não era eutonista, mas tinha tido uma formação intensa, né, não como eutonista propriamente dita, mas uma imersão intensa, então conseguia trazer alguns princípios da prática eutônica, né, para o trabalho vocal. Então foi aí que eu começo a ter contato ou interesse pela questão das práticas somáticas. Mas hoje em dia eu já não sei mais como nem fazer a pergunta, né? Porque eu sei que já é um campo tão expandido, tão explorado, né? Não sei se eu chamo educação somática, práticas somáticas, enfim. Aí vamos conversar então sobre esse lago profundo aí. Vamos. Como é que se É, caracteriza? mas é uma boa lembrança essa, Sulian, dessa, porque na verdade eu falando da experiência na UNB, eu esqueço de mencionar, desde a graduação, as práticas com princípios de autonomia que a Silvia trazia nas aulas de, que na época chamava voz de dicção, voz de movimento, se eu não me engano, as disciplinas na época no currículo, né? Então a Silvia É, já trazia isso, e depois, quando eu participei do grupo na época do mestrado, aí eu pude entender mais, né, corporalizar mais os princípios de autonomia que ela trazia. Realmente é uma referência importante aí no trabalho com a vocal que ela propunha, né? sim. Bom, enfim, mas a minha entrada maior com a somática foi com a dança mesmo, né? Não foi inicialmente pelo interesse do trabalho com a voz, apesar de o cerne ter sido esse. Bom, enfim, soma, né? Somática, essa palavra. Então eu vou falar, sintetizar, ficar meses conversando, eu vou sintetizar um pouco o que eu entendo pelo campo da somática, como é que eu vejo esse campo hoje, as terminologias, e deixar claro que essa é uma visão muito particular, pessoal, baseada em outras leituras, outras, né, transitando entre vários grupos, vários países e tal, porque cada um também vai achar uma coisa, vai defender um ponto de vista, né? Tem as visões um pouco mais antigas, e as visões mais contemporâneas. Eu gosto de dizer que a somática é um campo, assim como a Ciane Fernandes, que está aqui com a gente, né? Tá. Já escreveu muito e escreve há décadas sobre esse tema, sobre esse campo, sobre esse termo, sobre essas práticas aí no Brasil, né? Então, a gente fala que somática é um campo contemporâneo, ou seja, contemporâneo, né? Um campo epistemológico contemporâneo, né? Marcadamente ocidental, né? Isso é uma questão, por mais que seja inspirada no Oriente, um campo epistemológico ocidental, né? Contemporâneo. É uma visão bastante desse Ocidente, né? Bom, Thomas Hanna, nos anos 70, sugeriu esse termo somática, né? Somatics. Ele criou um neologismo acrescentando a palavra S ao termo somatic, que na medicina científica ocidental a gente, é o que se chama corpo físico, né? A parte física desse corpo, né? Então soma. Então o somático vem daí e ele criou esse neologismo para definir um campo maior. Ele começou a agrupar práticas corporais que se inspiravam em princípios bastante holísticos, né? Ou seja, esse corpo como totalidade. Então ele começou a reconhecer semelhanças entre essas práticas, né? É, Diego, Então, só situa para a gente quem é Thomas Hanna, né? desculpa eu não situar, é porque Thomas Hanna, eu falo tanto de Thomas Hanna que eu já acho que ele está aqui comigo, né? Mas aí eu Sim, seu esqueço. íntimo. Thomas Hanna é íntimo, né? Né, que ultimamente eu tenho lido muito Thomas Hanna, então ficou cotidiano falar. É,
é um, é um estadunidense, né? Era filósofo, professor de filosofia, dirigiu um departamento de filosofia na Flórida, depois descobriu práticas somáticas pelo método Feldenkrais, principalmente, que é um método, né, de um Feldenkrais, Moshe Feldenkrais, israelense, que desenvolveu o método, também era doutor em física, se não me engano, Interessante. faixa preta em judô. Então ele reconheceu o trabalho do Feldenkrais e foi fundo ali. Inclusive, ele denominava o Feldenkrais como a prática somática mais eficiente também. Então, é importante reconhecer que Thomas Hanna cria o campo da somática inspirado em um método que ele acredita mais que outros, né? Ótimo. Pelo menos é essa a visão quando eu leio os textos dele, né? Sim, panorama legal Então, para gente. isso é importante de dizer, porque toda vez que alguém está falando de somática, ou falando que trabalha com somática, é importante observar quais são as matrizes dessa pessoa, né? Em que a gente se inspira, em quais linhagens somáticas a gente está se inspirando, né? No meu caso, é muito forte o Body Mind Centering, que é da Bonnie Bainbridge Cohen, uma norte-americana também, da segunda geração de somáticas, né, dos Estados Unidos, anos 60, e no GDS e várias outras práticas que eu fiz. O Thomas Hanna é Feldenkrais. Cada um vai ter uma linhagem muito forte, né, para começar a discutir o campo, discutir qualquer coisa sobre isso. Mas aí o Thomas Hanna é essa pessoa que que depois se formou em Feldenkrais e criou uma revista, se não me engano, a primeira revista periódica sobre somática no mundo, que é a Somatics, que existe até hoje, que depois ele faleceu nos anos 90, e a esposa dele, a Eleanor Criswell Hanna, continuou até hoje com a revista. Ela existe até hoje, então é a primeira revista. Então, o Thomas Hanna foi, na minha visão, ele foi um grande ativista da somática, né? Trabalhando para expandir a somática realmente como um novo campo epistemológico. A Ciane está falando aqui matrizes, né? Todas essas matrizes. Então, eu costumo falar dessa virada epistemológica que a somática teve nos anos 60 com a contribuição do Thomas Hanna para a gente. Apesar de tanta crítica que algumas pesquisadoras francesas têm sobre ele, ainda tenho críticas a fazer sobre as críticas. Mas, enfim, não vem ao caso agora. Mas aí eu estava contando que, para denominar de somática, Thomas Hanna recorreu à terminologia soma, né? Soma, que ele soma significando para ele retomou um sentido da palavra, que é corpo vivo, do grego corpo vivo. Só que aí, quando você vai olhar na Grécia, o significado de soma aparecem muitos outros significados, inclusive corpo morto, né? Em Homero, mais tido como corpo morto, também aparece em dois momentos como corpo vivo. E, enfim, depois eu fui olhar em outras referências da cultura védica, por exemplo, que a Ciane, inclusive, começou a apontar os textos dela como bebida sagrada, né, força motriz. Aí eu fui olhar lá a origem desse termo, me interessei, e é difícil, né, porque os Vedas são cânticos, né, então a gente entra num lugar que não é só texto, então é difícil entender todas as acepções de soma que existem na cultura védica, que são muitas, né. Então, na cultura védica, a soma é uma bebida sagrada, ao mesmo tempo que é uma planta, é um rei, é um deus, significa água da chuva, água sagrada, é tanta coisa, tanta. É, Mas Thomas Hanna se baseia nesse princípio corpo vivo, é, né? a Enfim, multiplicidade já diz muita coisa, né? Já abre é, para muitos lugares, já diz muita coisa de onde a gente está navegando, né? exatamente. E aí, uma coisa importante na teoria do Thomas Hanna é que ele começou a usar a soma para dizer que a palavra corpo
objetificava demais, né, o que a gente é. Então, um olhar de terceira pessoa, no caso. Então, ele dizia que soma seria mais apropriado para falar da primeira pessoa da experiência, né? A experiência em primeira pessoa. Mas, enfim, aí só continuando com essa questão terminológica, mas que faz todo sentido para pensar em somática, esse outro filósofo, que também tem outros caminhos tortuosos, também diferentes do Hanna, americano também, Don Hanlon Johnson, que está vivo ainda, é um dos criadores da psicologia somática nos Estados Unidos. Ele prefere usar body mesmo, body em inglês, porque ele fala que a origem etimológica mais antiga da palavra body, corpo, né, em inglês, vem do alemão botet, que ou do anglo-saxão bodic, e o alemão antigo bota, que significa um cântaro de preparação de bebidas. Então ele fala que nessa origem etimológica de bari, então alguém está perguntando aqui, Súria, eu já estou lendo aqui, eu já vou, como é que isso vai enriquecer o trabalho artístico? A gente vai chegar lá, a gente só está especificando um pouco a complexidade do campo, né, Súria? A gente espera chegar lá em como é que isso vai melhorar e enriquecer o trabalho artístico. Isso, é um espaço para a gente, enfim, ter contato com diversas questões relacionadas à voz, né? E aí a gente está Justamente. investigando esse espaço. Eu estou tentando deixar um pouco mais claro a origem dessa palavra para falar do campo e como é que a gente pode usar isso e como é que isso vem sendo usado, né? Mas, enfim, sintetizando mesmo, umas pessoas usam soma, outras ficam no corpo. A origem da latina de corpo se refere mais a essa separação corpo-mente, então ele não gosta do corpo, o corpus latino ele não usa, enfim. Mas a gente usa a palavra corpo hoje de forma somática, né? Então, na verdade, a gente tem uma trajetória aí que vem de uma pesquisa sobre si mesmo para curar algumas mazelas de saúde que as pessoas tiveram, que a medicina tradicional não conseguia resolver. Desde o século XIX, pessoas começaram a pesquisar sobre isso. Delsarte, e depois o Matthias Alexander com a Alexander Technique, várias outras pioneiras e pioneiros. E isso movido ali pela renovação da psicologia, com Freud, com Reich, a dança moderna, né, o boom da dança moderna e a gente poderia até falar da revolução da dança moderna e contemporânea no início do século XX, a fenomenologia na filosofia. Depois, caminhando, a gente chega em várias outras visões de uma recuperação do holismo nos anos 70 nos Estados Unidos, o surgimento que daria no que a gente chama hoje de educação somática e, mais contemporaneamente falando, campo da somática, né? Eu, particularmente, estou discutindo que eu vejo que o tema educação somática, Súlia, para mim, ele tende a reduzir, de certa forma, a amplitude do campo da somática. Reduzir um pouco a práticas específicas. Sim. E eu vejo a somática como um campo transdisciplinar de ecologia profunda. Sim. Na contemporaneidade hoje que a gente desenvolveu tanto, né? Tanto já foi desenvolvido, especialmente em textos de língua inglesa, sobre o campo, que a gente nem tocou ainda nas questões, né? No Brasil. Em várias questões a gente nem tocou com profundidade ainda no Brasil, né? Então, para finalizar essa síntese que eu estou jogando aqui, porque é bem sintético mesmo, a gente tem várias ramificações hoje da somática
na contemporaneidade, né? Como a, a ecossomática, a questão do bem-estar e saúde, a questão da educação, a questão da somática social, da emancipação social. Então, são várias ramificações que a somática tem alcançado hoje, em vários ramos, e mas que Thomas Hanna já anunciou nos anos 70. Uhum, Ele não fez, ele não desenvolveu, mas ele já anunciou. sim, Então, hoje a gente tem muitas práticas, muitos pesquisadores no mundo inteiro desenvolvendo muita coisa aí, né? sim. A Helena tá ansiosa aí, provavelmente, para a gente chegar na relação entre a somática e a voz, né? E aí as pessoas estão tentando situá-la no que a gente estava tentando antes, mas a gente vai chegar lá, estamos chegando, tá? Fica tá sugerindo depois uma roda de café sonoro para a gente falar sobre a concretude da voz, mas vamos lá. Sim. Bom, eu dei uma síntese bem sintética sobre esse campo, né? É, E eu não sei, estou pensando aqui, onde surgem os estudos, a gente já falou aqui rapidamente, né? Tudo muito rapidamente. É, como você se encontra com esses estudos, a gente já comentou, né? E aí eu queria que a gente já pode ir para a questão de como a voz ela tá presente no campo da somática. A Ciane também falou da complexidade, né? Desse campo e, enfim, é pouco tempo demais para a gente. Ela está falando da somática que não tem pressa, né? É isso, é muito pouco tempo e até contraditório, né? A gente está falando de somática num bate-papo, mas é o que a gente pode, é o espaço que a gente tem para abrir esse lugar de escuta, né? Tempo no corpo, tempo na voz, tempo na escuta. É isso. sim, eu estou inclusive até dando uma pausa aqui, respirando, né? Porque Eu também realmente estava me sentindo. Eu estou adorando. Eu pensei, nossa, que ótimo esse momento, porque é um momento de pausa, né? A gente tem vindo realmente, mesmo trabalhando em casa, num estado muito frenético, né? Eu disse, eu estou precisando mesmo de um tempo somático aqui, um tempo de pausa. Isso. a somática mesmo tem outro tempo. Essa é uma coisa muito importante. Cada um tem um tempo, né? Porque cada pessoa tem um tempo, né? E a primeira coisa que a gente aprende, não, que a gente busca experimentar na somática é encontrar nosso tempo, né? Dá-se o tempo para se reconhecer e se conhecer enquanto seres vivos em conexão com o universo. Essa é a primeira coisa. Todas as outras coisas vêm depois disso. Seja a concretude da voz, seja o que for. Então, se a gente não consegue parar, respirar e ouvir os sons, os micromovimentos e todo o conhecimento interior que a gente já tem aqui nos nossos tecidos e nossas células, alguns pedindo para serem liberados e repadronizados, a gente está saindo de uma pedagogia, de uma prática somática. Então, o tempo é mais dilatado mesmo, apesar de que é sempre bom lembrar que somática não significa só lentidão e pausa. Eu gosto de falar porque Sim. essa pesquisadora norte-americana da somática, que ela nem usa, ela não gosta muito de usar o termo somática nos textos dela, ela usa embodiment, né, que a gente traduz em português para corporalização, Sim. em vez de incorporação ou corporificação, né? Eu gosto da tradução corporalização. Ela fala que
criou-se um mito também de que somática é pausa e lentidão, né? Na Sim. verdade, geralmente quando a gente está iniciando, sim. Só que não necessariamente para sempre estaremos ali em pausa e em lentidão, porque na verdade a gente está falando do corpo em movimento também, né? Começando pelos micromovimentos e dando espaço para isso acontecer, né? Bom, É, enfim. enquanto sensação, enquanto praticante, né, de otonia, a impressão que eu tenho, a Valéria está falando tenho pensado em como manter o estado de presença durante a pandemia, enquanto muitos estão sozinhos em casa, com pouco espaço para movimentar-se, por exemplo. Eu fico pensando nesse. E eu acho que pode ter a ver conexão com. Na minha experiência, né, a questão da pausa, todo o trabalho que eu fiz, né, com eutonia, com a Magali Montandon aqui em Brasília, que é meu eutonista, o meu processo, a gente teve muito mais tempo para a questão da pausa mesmo, né? E a sensação que eu tenho é de que na pausa eu consigo perceber a quantidade de coisas que já acontecem no meu corpo, né? A vertiginosidade de processos que eu começo a perceber quando eu estou em pausa, né? Eu não tive a oportunidade de chegar numa instância assim muito mais visivelmente dinâmica, né? Dessas experiências. Mas só queria falar dessa experiência sobre a pausa. E aí eu fico pensando que, mesmo com pouco espaço para comentar a questão da Valéria, esse espaço, esse mergulho, né, para essa percepção da quantidade de fenômenos que a gente tem oportunidade de perceber quando a gente está em pausa, pode resolver minimamente a questão do pouco espaço, né, nesse momento para pensar o corpo. Mas pode seguir, querido. Como é que Não você... é. Pode Diga. falar. Não, eu ia te perguntar a respeito se você poderia falar para a gente de que práticas somáticas você conhece, né? O que você poderia exemplificar, ou da prática somática com a qual você tem trabalhado mais intensamente agora, do lugar que a voz acabou ocupando, né? Como ela entra nessa prática ou em outras práticas, ou como é que ela se desenvolve aí, né? Mas você estava falando antes de eu fazer essa intervenção sobre esse imaginário, né? De que a somática seria só uma questão de trabalho intenso com a pausa. Eu estava dizendo que se criaram muitos clichês e muitas ideias até equivocadas sobre o que é somática, né? O que é somática, o que não é. E a pausa e o silêncio eterno e a imobilidade é uma coisa delas. É uma delas, né? É assim difícil definir princípios somáticos, porque cada um vai fazer uma lista diferente por causa das suas matrizes, né? Uhum. Sobre a questão da voz entrando agora, né? Entrando agora de vez no cerne da discussão, que Sim. é da voz, a voz e a respiração estão presentes nas somáticas porque estão presentes na vida, né? A gente Sim. está falando de corpo vivo, a gente está falando de respiração e voz o tempo todo, desde o início. Então, se a gente for olhar, e esse é o interesse que eu tenho, né? Eu já olhei para alguns, mas eu quero ter um tempo de olhar com mais calma para essa trajetória da voz e da respiração em diversas práticas somáticas, desde os pioneiros, né? Ótimo. Mas a respiração surge ali como ponto-chave, né? Desde Delsarte, esse francês ali do final do século XIX, atravessando algumas pioneiras alemãs ali como Elsa Dindler, pessoas que se curaram de tuberculose, por exemplo, criando exercícios respiratórios por eles sozinhos, como Elsa Dindler, que se baseou num professor de voz alemão que se chamava Leo Koffler, que viveu no século XIX
né, morreu em 1908, que é conhecido até das pessoas que estudam voz, acredito, e como que todas essas práticas respiratórias vão atravessando também as práticas vocais em métodos específicos da somática, né? Então é um interesse forte que eu tenho. Na minha trajetória, eu tive um contato mais intenso com a prática de dinâmicas da expressão vocal e dinâmicas da respiração pelo sistema que eu chamo de sistema somático, né? Do Body Mind Centering, que foi Uhum. desenvolvido desde os finais dos anos 60 pela Bonnie Bainbridge Cohen, essa estadunidense, que desenvolveu um sistema bastante complexo, integrando a anatomia corporalizada em vários sistemas corporais, né? Falando dos sistemas corporais, o desenvolvimento infantil, o desenvolvimento do movimento infantil, que são os padrões neurocelulares básicos, os reflexos primitivos, e também a embriologia, né? A embriologia corporalizada. E ela tem um trabalho de voz muito intenso, voz e respiração muito intenso, né? Então eu pesquiso, estudo e pratico o Body Mind Center há mais de 10 anos. E o trabalho com voz foi um dos que mais me fascinaram nesse sistema. Porque a Olha, Bonnie, eu continuo, Súlia, falando, posso continuar falando um continua pouquinho mais aqui. sobre esse trabalho? Sim, eu acho Inclusive, muito relevante a questão que você está colocando, né? Porque, de fato, por exemplo, no imaginário de, talvez, muitos de nós, posso dizer do meu imaginário, né? E do que eu converso com as pessoas à minha volta, a gente imediatamente faz uma relação entre a somática e o movimento, né? E raramente a gente tende a pensar, eu passei a pensar essas questões, mas não muito recentemente em relação à somática. A sensação que eu tinha era de que a gente acrescentava ou que a gente via potencialidades, né? A Kátia Maffi está aqui, o trabalho dela de mestrado também dialoga, né, com essa questão de, de identificar em determinada prática somática essa potência para o trabalho vocal. Né? Agora você está me falando de práticas que já incorporam e a partir dessa perspectiva do trabalho sobre a respiração, sobre o movimento respiratório, sobre, enfim, se abre tanto para a perspectiva da relação cinética, vocal, né? Muito valoroso sim. esse conhecimento aí. Eu acho muito interessante ver isso, porque essa tendência a separar, né, voz de corpo, né, dança de teatro, né, quem dança não precisa trabalhar a voz, né, tem umas coisas arraigadas aí, antigas, né, que a gente, é, acho que você falhou, Súlia, não sei se você está me ouvindo, deve estar, né? Tô te ouvindo, tô te ouvindo sim. Então, aí foi no trabalho com o BMC que eu encontrei uma prática, porque o BMC é uma prática bastante exploratória, né? É uma Sim. prática bastante exploratória. Tem a MAF disse que falou sobre a técnica clausiana, né? A metodologia Sim, brasileira. sim, sim. É importante sempre falar do nosso pioneirismo no Brasil, na somática, né? A gente tem pessoas aqui que já faziam somática até antes de usar esse nome. Então, mas a gente não vai entrar nessa seara. Mas o Sim. Klaus Viana é um nome importante, mas e a Angel Viana, né? A Angel Viana é importantíssima para a gente. Mas o BMC é uma prática bastante exploratória, né? A gente está o tempo todo pesquisando na gente movimento e voz, né? Um, a Bonnie, para ela, na pesquisa que deu origem ao BMC, ela acredita que a gente pode iniciar movimento e voz de qualquer parte, de qualquer estrutura corporal, né? E isso
é um choque às vezes, né, a gente dizer, porque voz a gente produz, tem todo um aparato preparado para isso, né? Tem todo um Sim. aparato preparado para essa emissão vocal. Mas a pesquisa de voz dela é iniciando voz e movimento de qualquer parte do corpo. Ela é criada num circo, ela foi criada no circo, ela começou a falar tarde, sempre teve problema para articular palavras. É, enquanto dançarina, o professor dela, que é um nome conhecido da dança moderna dos Estados Unidos. Então, quando ele falou isso para ela se abriu para esse desejo e essa necessidade pessoal que ela tinha de encontrar a própria voz, de liberar a própria voz. Então, ela passou 10 anos fazendo uma pesquisa sobre si mesma para encontrar aspectos vocais para se libertar. E aí ela desenvolveu todo um trabalho dentro disso, né? Mas ela fala que ela se inspirou muito no livro, de um professor de voz que se chamava, eu até anotei aqui para não esquecer, Douglas Stanley, que é um norte-americano, né, que escreveu um livro chamado, eu vou traduzir já em português, chamava Sua Voz, né? Ciência aplicada da arte vocal, cantando e falando. De um livro de 1945. Aí, lendo sobre esse autor, ele parece que tem várias questões complexas sobre ele, de abusos, violência, nos métodos que ele aplicava. Mas no texto dela, ela se baseia justamente na formação da vogal na faringe, né? Na, Súlia falou alguma coisa, eu não te ouvi. Então, ó, eu não estou te ouvindo, Súlia. Súlia. Tá, eu vou continuar falando. É que você estava falando, achei que você queria dizer alguma coisa. Enfim, o que ela se inspirou nele foi da questão da formação das vogais na faringe, que é um trabalho que ela se inspirou nesse Douglas Stanley para desenvolver. Nós não estamos ouvindo a Sula. Nesse livro aqui da Boni, que se chama Sentir, Perceber e Agir, que foi traduzido em 2015 para o português, uma edição única, que nem a tradução original, nem a original do livro é tão bem feito como essa edição brasileira do Sesc. Tem um capítulo, para quem estiver interessado, que se chama, um capítulo específico que se chama Origens a mecânica da expressão vocal, onde ela vai descrever o trabalho que ela fez com articulando o sistema Laban-Bartenieff, né? Ingrid Bartenieff é uma alemã que imigrou para os Estados Unidos depois da Segunda Guerra e introduziu o Laban, no trabalho de Laban nos Estados Unidos. Aí depois ela estudou fisioterapia e desenvolveu o sistema Laban-Bartenieff. Kissiane também tem vários textos, né? Tem um livro todo sobre Bartenieff. Então, a Boni ela integra o sistema Laban-Bartenieff com esse trabalho da formação da vogal na faringe do Douglas Stanley, como um dos trabalhos que ela cria, que ela desenvolve, e o outro é toda essa iniciação, sensibilização, somatização e corporalização das estruturas corporais, não só as estruturas específicas do que a gente conhece como aparato vocal ou as configurações, né, corpóreas que a gente tem para produzir voz, como a laringe, uh, os pulmões, né, para respiração, todas as diafragmas, mas também outras partes corporais, como pé, etc., joelho, pele,
Bom, Sulia, tá todo mundo aqui falando que seu áudio não está funcionando, então eu não sei se eu continuo, se eu me pauso, se a gente encontra uma outra forma. Eu, bom, a gente podia aproveitar, de repente, se a gente pode iniciar de novo, ou eu conto pausa. Ou eu continuo falando alguma coisa, ou eu também posso fazer uma prática somática de respiração, como a gente faz no BMC por 5 minutos, enquanto a gente tenta resolver o problema. Vamos ver o que nós fazemos. Estou olhando aqui, a Ciane, vamos para a prática. Tá. Bom, o fundamento disso tudo é respiração, né? Respiração. No BMC, um dos princípios mais básicos que a gente tem é o princípio da respiração celular, né? Então, eu já citei lá que a Barthénes é uma das matrizes da Boni, né? Então, a gente encontra também esse princípio da respiração celular na Barthénes. Então, a gente pode fazer uma prática curta, né? Eu só vou me controlar aqui para não expandir o tempo. Deixa eu só ver que horas são. É, bom, você está sentado, olha aí como é que se vocês estão sentados. Observa a postura, como é que vocês estão apoiando seus pés no chão. Se vocês estão sentados ou deitados, onde vocês estão, do jeito que vocês estiverem. Então, só observa a sua respiração, observa como é que você está respirando agora. Como é que você está respirando, sem necessariamente modificar nada, né? Como é que você está respirando nesse momento? Então, onde é que está localizado mais a sua respiração nesse momento? Mais nos ombros, mais na parte superior do seu pulmão, mais nas partes inferiores, ou nas costas, ou na barriga. Onde, né? Que inspiração é essa? Então, a gente pode levar a nossa atenção para uma experiência de condensar e expandir. Então, não necessariamente junto de inspirar e expirar, porque não necessariamente é junto que isso acontece, mas tenta localizar, enquanto você respira aí, partes de você que se comprimem, eu vou traduzir o condensar, né? Que se comprimem com sutileza. Partes que se condensam e partes que se expandem mais, né? No seu ser inteiro, né? Nos seus pés, é na parte de trás dos seus joelhos, é na sua face, onde é, né? E eu queria sugerir já que a gente tocasse aqui no nosso rosto. Se você se sentir confortável, se não toca onde você quiser, no seu tronco, mas tocar na sua face, deixando o ar entrar e invadir as suas narinas aqui, invadir a sua cavidade nasal e invadir a sua faringe até lá atrás da cabeça. Então o ar invadindo a sua narina, sua boca e seu nariz até a parte de trás da cabeça. Esse caminho do ar de frente, no corpo da frente para o corpo de trás. Então, enquanto a gente inspira, deixando que o ar invada a parte da frente do seu rosto, da sua face, e preencha a parte de trás da sua cabeça, na expiração a gente faz o movimento contrário, né? Da parte de trás
do seu corpo, da sua cabeça, que a gente está focando aqui, voltando na expiração para a parte da frente. Então, essa experiência de o ar invadindo a parte da frente, né, da gente, chegando até a parte de trás e na expiração caminhando da parte de trás, invadindo a parte da frente. E observa se essa percepção da entrada do ar do corpo da frente para o corpo de trás modifica alguma coisa na sua experiência, né? Tem muitos caminhos que a gente pode seguir nessa prática. Como a gente não tem muito tempo, eu vou convidar a gente a ficar por aqui mesmo, para a gente poder finalizar, só trazendo a experiência das conchas nasais. Se a gente colocar nossos 3 dedos na região da face aqui, a gente percebe, ele pode levar nossa atenção para a presença da concha nasal da boca superior e como é que essas estruturas ósseas da face e das conchas nasais espiralam o ar enquanto a gente inspira e potencializa a distribuição desse ar para dentro da gente. Então vamos ficar só com isso para a gente ir finalizando a nossa prática de respiração sucinta aqui. Lembrando que isso é só um pedacinho de uma prática inteira, intensa. Então, nesse sentido, eu vou falar só que a gente pode trabalhar com as conchas nasais. O trabalho da Bonnie, ela vocaliza e corporaliza todas essas estruturas anatômicas da laringe. Então, uma experiência muito intensa que ela faz, que em termos de estrutura, é a percepção dessa cartilagem tireoidea, que é uma ferradura. Embaixo dela, uma cartilagem. Primeiro, o osso hioide. Né? Eu vou só falar dessa última prática que a Bonnie faz, que eu acho ela muito significativa para a gente perceber a iniciação de voz e movimento por estruturas variadas da laringe. A gente não vai fazer, eu só vou especificar. As pessoas estão falando aqui de gratidão pela prática, foi uma coisa assim, muito rápida, né, gente? Mas a gente tem todo um caminho aí que sai da respiração externa e vai para a respiração fluida pelo sangue, encontrando os tecidos para voltar para a gente em forma de gás de novo na expiração. Olá, obrigada, gente. Apesar da gente teve alguns probleminhas técnicos nessa manhã, mas eu gostaria de finalizar agradecendo profundamente, Diego, uma oportunidade incrível da gente começar a ter contato para que a gente possa seguir as nossas reflexões com o campo da somática, um contato muito rico. Muito obrigada pelo conjunto de saberes e pelo desejo profundo, né, que a gente pode perceber em você. E todas as pessoas que estavam aqui acompanhando, que também a Ciane Fernandes, outros colegas, a Kátia, que acompanharam aqui com a gente a live. Muito grata a todas e todos. Vai ser uma oportunidade muito poderosa a gente ter esse material aqui com as suas observações, as suas referências sobre o campo da somática. Muito rico mesmo. Obrigada. Quero agora anunciar nosso próximo episódio, que vai ser na próxima terça, com o Marcos Chaves e com o Álvaro Rosa Costa, trilha sonora teatral. Eles vão conversar com a gente sobre trilha sonora teatral na próxima terça, às 10 horas. Muito obrigada.